A grande dúvida que eu quero esclarecer nesse vídeo aqui é: Letícia, você desistiu do 75 Hard? Você falhou? Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Letícia, eu moro, estudo e trabalho aqui no Canadá e eu tenho esse espacinho aqui na internet para falar sobre estudos, rotina, produtividade, idiomas e muito mais. Em abril do ano passado, eu aceitei participar de um desafio de resistência mental chamado 75 Hard, que te obriga a realizar várias atividades todo dia durante 75 dias seguidos, e a principal regra do desafio é: se você falhar um dia, você precisa voltar do início. O meu maior objetivo com esse desafio era desenvolver hábitos saudáveis e também desenvolver a minha disciplina. E ao longo do desafio eu fiz alguns vídeos, eu mostrei como estava a minha rotina, como eu estava realizando cada uma dessas atividades. Se você não conhece o 75 Hard, não conhece as regras, nunca viu, tem um outro vídeo aqui no meu canal que explica bem direitinho, então você pode dar uma olhadinha. Eu dei o start no desafio dia 1º de maio, então eu fiz maio, junho e a metade de julho, os 75 dias seguidos. E desde o início eu deixei bem claro a minha vontade de ganhar esse desafio, de participar e de desenvolver minha disciplina ao máximo. Desde o início do vídeo eu quis deixar bem claro a minha vontade de ganhar esse desafio, de realmente desenvolver a minha disciplina, então eu comecei ele no meu aniversário. Já no meu aniversário eu não comi bolo de festa, eu não comi nenhuma besteira, porque inclusive é uma das regras do desafio, e eu tava bem focada nisso. E logo depois do início do desafio, tipo, alguns dias depois, eu já me mudei pra Toronto, porque a empresa que eu trabalhava tinha uma sede lá no centro da cidade, então eles pagaram um apartamento pra eu ficar lá durante 3 ou 4 meses, e durante esse tempo que eu tava nesse apartamento, eu consegui focar bastante no desafio. Na época eu trabalhava 8 horas por dia nessa empresa e eu ainda dava mais 2 horas de aula depois do meu trabalho, então eu trabalhava aí facinho 10 horas por dia, sem falar que eu ainda precisava dedicar algumas horas do meu dia para o desafio, e era uma rotina bem intensa, bem cansativa. E esse é justamente o primeiro ponto de review que eu gostaria de dar sobre o 75 Hard. Ele é um desafio extremamente cansativo. Vários dias eu acordava com o livro que eu tava lendo no rosto, porque eu tava tão cansada que eu dormia na metade da minha leitura. Então eu tive que colocar a leitura pra de manhã, porque de noite eu já não tava mais conseguindo me concentrar. Minha leitura não tava nada produtiva. E aí o cansaço começou a se acumular e foi ficando mais e mais difícil de realizar o desafio. Eu não deixei de fazer nenhuma atividade em nenhum dia, eu fiz tudo bem certinho durante 75 dias, porém no final eu já tava tão cansada que eu tava só fazendo por fazer, porque eu não queria perder o desafio. Então, assim, não é porque eu tava lendo porque eu queria ler, ou eu tava lendo pra aprender com aquilo, eu tava lendo pra não perder o desafio. E juntando as minhas 10 horas de trabalho por dia, mais o tempo que eu dedicava pro meu desafio, eu acabei tomando um pouco de distância de várias coisas que me faziam muito bem, como ligar pro meu namorado, ligar pra minha família, bater um papo, sair pra fazer alguma coisa diferente, ou só não fazer nada, só descansar. Então o fato de ser extremamente cansativo acaba me colocando em dúvida se o desafio realmente é eficaz, porque quando você tá cansado, você não faz nada de direito, sua mente não processa as informações direito, e eu tava tão esgotada que eu achei, assim, que se esse desafio fosse 90 dias eu teria tido um burnout. Talvez se eu tivesse feito esse desafio na época que eu tava só estudando na faculdade, ele teria tido mais peso, assim, mais impacto na minha vida, porque eu realmente não teria tantas responsabilidades já na minha vida do dia a dia pra só adicionar mais responsabilidade. Então, gente, realmente essa parte do cansaço me pegou muito. Eu falei em vários vídeos que eu tava muito cansada. Eu falei pra vocês no grupo que, meu Deus, tô cansada, acordei cansada, dormi cansada, e era um cansaço que não tinha fim. O segundo ponto que me faz pensar se o desafio realmente é eficaz é na questão da disciplina, que era justamente o meu objetivo. Eu não senti que depois desses 2 meses e meio a minha disciplina melhorou absurdamente. Ela melhorou porque eu consegui desenvolver os hábitos, então todo dia eu acordava e botava roupa de academia. Hoje eu ainda faço isso, olha, eu tô aqui inclusive com a roupa de academia, eu tô gravando esse vídeo de manhã. Então, assim, ele me ajudou muito na criação dos hábitos, mas não necessariamente na disciplina. Até porque, como eu falei, eu acabei tomando um ranço da leitura. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é ler. Eu tava lendo só pra ler, eu tava lendo pra bater página, sabe? E eu não tava tendo uma leitura produtiva. E assim, do que adianta ter uma disciplina exuberante se você não tá fazendo nada com aquilo?
se você não tá conseguindo produzir com aquilo, sabe? Então esses dois são os principais pontos negativos. Já falando sobre pontos positivos sobre o 75 Hard, é como eu falei, eu consegui desenvolver vários hábitos. Hoje eu acordo, já boto a roupa de academia, faço 10, 15, 20, 30 minutos de exercício, dependendo do tempo que eu tenho disponível. Outro ponto positivo do 75 Hard foi a questão da água. Eu sempre gostei de beber água, eu sempre tive uma garrafinha aqui e ali, mas ter a meta de beber 2, 3, 4 litros de água por dia me fez notar o quanto eu não bebia água com constância. Eu bebia muito de manhã e muito à noite, mas eu não bebia ao longo do dia em pequenas doses, então fazer o 75 Hard abriu um pouco meus olhos quanto a isso, e agora eu tô sempre com minha garrafinha, que inclusive tem quanto você tem que beber até 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, e eu fico sempre me atentando a isso pra conseguir beber água de uma maneira saudável também. E um outro ponto que foi muito positivo pra mim no 75 Hard foi a questão dos exercícios físicos. Eu sempre fui muito intensa nos meus estudos e no meu trabalho, então eu sempre estudei e trabalhei por várias horas seguidas, e eu sempre negligenciei a questão do exercício físico. Quando eu morava no Brasil, eu fazia Muay Thai, eu fazia bicicleta com meu pai, mas desde que eu me mudei aqui pro Canadá eu não fazia nada, e fazer o 75 Hard me impulsionou a pesquisar mais, a entender mais sobre o assunto e ver que eu tava precisando, porque minha resistência física estava no lixo, galera. Eu não tinha resistência física nenhuma. Fazia 20 minutos de bicicleta e eu já tava morrendo. Então, assim, fazer os exercícios durante o 75 Hard foi muito bom pra mim. Hoje eu já faço, tipo... Hoje eu já acordo, boto a roupa de academia, boto um treininho aqui na TV, faço na frente, tenho meu tapetinho de yoga. Então foi um ponto positivo sim fazer o 75 Hard para entender o quanto eu tava negligenciando os exercícios físicos na minha vida e quanto isso faz bem. Então eu continuei fazendo os exercícios depois do 75 Hard e só por isso valeu a pena fazer o programa. Porém, eu não faço mais 2 sessões de no mínimo 45 minutos, porque 1h30 por dia é muita coisa. Eu estudo, eu trabalho, eu sou estudante full time, como eles chamam aqui, então eu realmente tenho muita coisa pra fazer e assim, às vezes eu não consigo achar nem tempo pra comer direito, então fazer 2 horas de exercício é fora de cogitação. Quando eu tava no desafio, eu fazia a gestão dessas atividades da seguinte maneira: ou eu acordava e ia pra academia fazer a primeira sessão de 45 minutos e ia pro trabalho a pé pra fazer esses outros 45. Ou eu voltava do trabalho, ia pra academia fazer 45 e, sei lá, 1 hora depois eu ia fazer mais 45 minutos de caminhada. Então assim, eu quebrava e eu tentava fazer um de manhã, um de noite, ou um ao meio-dia na minha pausa do almoço, né? Eu saía pra fazer 45 minutos de caminhada. Eu sempre tentei fazer essa boa gestão e separar eles e colocar em momentos diferentes e usar esse tempo também como um momento pra mim, porque como eu trabalhava muito, eu não tinha um momento pra mim, e o exercício, ele foi muito legal porque ele foi um tempo pra mim. Então é um tempo que eu apreciei durante o desafio, mas hoje eu já não tenho mais e eu sinto falta. Como já fazem uns 6 meses que eu terminei o desafio, tem várias coisinhas que eu devo ter esquecido, mas uma coisa que eu lembro bastante é de tentar novas receitas. Toda hora eu entrava no Instagram ou no YouTube e pesquisava por receitas novas com os alimentos que eu podia comer, então nada que fosse açúcar, industrializado e tudo mais. E naquela época a minha geladeira tava bem mais verde, sabe? Eu comprava muito mais vegetais, ingredientes diferentes. Então eu achei essa descoberta super legal. De modo geral, eu não me arrependo de ter feito 75 Hard, de ter me forçado até o último dia para bater as metas, porque foi uma experiência interessante. Eu consegui descobrir mais sobre mim mesma, sobre os meus limites, sobre as minhas características, sobre os meus hábitos, e eu consegui desenvolver muitas coisas legais com o desafio. Porém, foi uma pressão que eu coloquei em mim mesma que talvez eu não necessitasse, só para conseguir desenvolver minha disciplina. Eu descobri que hábitos são formados de pouquinho em pouquinho e a gente precisa sempre colocar uma energia neles, mas uma coisa que foi muito positiva do 75 Hard foi que eu sempre tinha que sair do meu piloto automático e pensar sobre o que eu tinha que fazer para bater as regras. E sair desse piloto automático, embora exija energia, ele é muito bom porque te mantém lúcido. Então no final de cada dia é como se eu tivesse vivido uma semana por dia. Eu senti que eu vivi muito durante o programa. E novamente foi bem cansativo, mas foi uma experiência diferente. E a última mensagem que eu quero trazer com esse vídeo é que se você estiver pensando em fazer o 75 Hard
e se você estiver disposto a pagar o preço por ele, eu indico sim, eu acho que é legal, é uma experiência que vai durar só 2 meses e meio, e assim, quantos anos a gente vive, né? Então fazer coisas diferentes e seguir desafios, isso acaba dando uma pitadinha de tempero na nossa vida, e eu sou a favor sim, eu acho que novas experiências são sempre válidas, mas você tem que ter noção se você está no momento da sua vida para isso, porque é uma pressão, são metas que você tem que bater todo dia, é tempo que você tem que investir, e se você não tiver no momento para isso, não faça, porque senão você pode até criar trauma. Uma coisa que faltou muito no meu desafio foi um acompanhamento psicológico, eu deveria ter feito, não fiz. Mas assim, saiba que você vai ter que pagar um preço alto para realizar esse desafio, e o resultado pode não ser o que você está esperando, porque no meu caso não foi. Então eu consegui alguns resultados, mas eu não consegui o objetivo que eu queria com o programa, que era desenvolver disciplina e bater todas as minhas metas com uma tranquilidade, uma paz na alma e uma felicidade. Quando eu terminei o desafio, eu não me senti vitoriosa, eu me senti muito aliviada em ter terminado o desafio, mas não necessariamente feliz. Eu tava muito cansada e eu acho que eu não tinha nem energia pra me sentir felizona, sabe? No mais é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido uma boa finalização do 75 Hard, que eu tô devendo pra vocês há tantos meses. Eu enrolei muito, mas é porque tudo isso que eu falei agora, eu só consegui ver com o tempo, sabe? Tem muita coisa assim que eu vim notar depois, como eu tava cansada, como eu tava sobrecarregada, como eu não tava fazendo coisas que me faziam bem, que agora que eu tô fazendo eu noto como aquilo fazia falta. Então assim, demorou, mas eu espero que tenha sido um conteúdo pra acrescentar na vida de vocês, e não só pra oi gente, consegui bater o 75 Hard, eu tô muito feliz, sabe? Eu acho que foi até bom esperar esse tempo pra trazer uma visão real, oficial pra vocês. Então, gente, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo muita sorte pra vocês, caso vocês estejam aí prontos pra encarar o desafio. E não esquece de deixar nos comentários a sua experiência também, se você gostou ou não do 75 Hard. Beijinho e até o próximo vídeo.